Bora desvendar um dos grandes segredos da tecnologia, um que mexe com a paciência de todo mundo. Sabe aquela história do computador que era um foguete e de repente do nada começa a se arrastar? Pois é, a resposta para isso é bem mais simples do que parece. É uma frustração clássica, né? A gente investe numa máquina nova, toda feliz, e em pouco tempo ela já não é mais a mesma. O mais curioso é que, na maioria das vezes, a culpa não é do processador nem da memória RAM. O verdadeiro vilão dessa história é uma peça que muita gente nem conhece. Para a gente entender o segredo da velocidade, a gente precisa dar uma olhada em como o armazenamento de dados evoluiu. Basicamente, a gente saiu de uma tecnologia mecânica, com discos que literalmente giravam, para uma coisa totalmente eletrônica, baseada em chips. A melhor forma de entender isso é pensar num toca-discos de vinil. O HD, o disco rígido antigo, é exatamente isso. Ele tem um bracinho mecânico que precisa caçar a informação num disco que fica girando sem parar, igual a agulha procurando a música. Isso, claro, leva tempo. Já o SSD é outro mundo. É pura eletrônica. Não tem nenhuma pecinha se movendo. Ele simplesmente acessa o que precisa na hora, como a memória do nosso celular. Então, resumindo de um jeito bem fácil, o SSD, ou Solid State Drive, é como se fosse um pendrive gigante e super, super rápido. E o fato dele não ter essas partes mecânicas não só o deixa mais veloz, mas também muito mais silencioso e até mais resistente a quedas. E é aqui que a gente entende o tamanho da diferença. Não é uma melhoria pequena, não. É uma coisa que muda completamente o como a gente usa o computador. A gente está falando de uma velocidade que pode chegar a ser 10 vezes maior que a de um HD tradicional. Isso mesmo, 10 vezes. É a diferença entre ficar esperando e simplesmente fazer as coisas acontecerem. E o impacto disso no dia a dia é brutal. Ligar o computador deixa de ser aquele ritual de apertar o botão e ir buscar um café. O tempo para iniciar tudo cai de quase 1 minuto para, 5 segundos. É muito tempo que a gente ganha. Na prática, tudo fica mais ágil. O sistema operacional carrega num piscar de olhos. Aqueles programas mais pesados, sabe, tipo editor de foto, de vídeo, eles abrem quase que na hora. E para quem curte jogar, aquelas telas de loading que demoravam uma eternidade praticamente somem. E o legal é que essa tecnologia já não é mais coisa de outro mundo, um artigo de luxo. Hoje em dia, ela é o padrão em qualquer equipamento que se preze. O SSD está em todo lugar. Em computadores e notebooks novos, ele já é o normal. Até os videogames da nova geração, como o PlayStation 5 e o Xbox Series, dependem totalmente dele, para ter aqueles gráficos incríveis e carregamentos super rápidos. E eles não param de evoluir. Os primeiros SSDs vinham nesse formato de caixinha, sabe? Para caber no mesmo lugar dos HDs antigos. Mas os modelos mais novos já parecem um cartãozinho, que vai conectado direto na placa-mãe. Isso deixa eles ainda mais rápidos. É impressionante. Agora atenção aqui, porque tem um erro muito, mas muito comum que as pessoas cometem na hora de comprar um computador. É uma armadilha que pode estragar toda a experiência. É aquele mito do quanto mais espaço, melhor. A gente vê um número gigante lá, 2 terabytes, e pensa, uau, tô fazendo um ótimo negócio. Só que muitas vezes acaba levando para casa um computador com um HD enorme, sim, mas extremamente lento. Pensa nesse cenário. De um lado, o computador A, com um HD gigante de 2 terabytes. Do outro, o computador B, com um SSD com só 500 gigabytes. Qual deles vai ser mais gostoso de usar no dia a dia? Sem a menor sombra de dúvida, é o computador B. A agilidade com o SSD da A, nossa, faz toda a diferença. Essa frase aqui resume tudo. Para a imensa maioria das pessoas, a qualidade da velocidade é muito mais importante do que a quantidade de espaço. É a diferença entre um sistema que te faz esperar e um que acompanha o teu ritmo. Para a gente fechar, vamos guardar a ideia principal, o que explica toda essa mágica. O grande segredo é esse aqui, a ausência de partes móveis. O SSD é um circuito eletrônico puro, que pega os dados na hora, sem aquele atraso mecânico dos discos girando. É velocidade na veia. Se tiver uma coisa só para guardar de toda essa conversa, que seja isso. SSD é igual a velocidade instantânea. É o componente que mais tem o poder de transformar um computador. Então, da próxima vez que for escolher um aparelho novo, ou se o seu atual anda meio devagar, a pergunta-chave é uma só. Ele tem um SSD?